Olá, dando sequência aqui ao nosso estudo de tecnologia de alimentos. Nessa aula será abordado a tecnologia que envolve leite e derivados. Então, para falar a respeito disso, é importante a gente estabelecer o que é o leite, né? Então, o leite, ele é, na verdade, uma secreção das glândulas mamárias, que é muito rico em substâncias energéticas, né? Açúcares, proteínas, sais minerais, vitaminas, e que é utilizado para alimentar os mamíferos, né? A sua própria prole, na primeira fase da vida. Do ponto de vista biológico, ele é um alimento exclusivamente de mamíferos jovens, né? Então, a partir das vacas, que normalmente é a origem do leite mais comum no mundo todo, por mais que possa existir o consumo de leite de cabra, que é relativamente comum também, entre todos os mamíferos, o que oferece leite do ponto de vista comercial e de consumo para humano de maneira mais abundante é a vaca, né, de origem bovina. E a retirada desse leite, ela teoricamente ela pode ocorrer de duas formas, né? Ou pela ordenha mecânica, né? Que está demonstrado aqui, onde se coloca a ordenhadeira, né? Cada bico que faz a ordenha nos bicos do úbere, da vaca, ou pela ordenha manual, que é mais artesanal, mas que também tem inúmeras desvantagens, né? Partindo principalmente do ponto de vista da asepsia. Bom, do ponto de vista físico-químico, esse leite ele é uma dispersão mista, né, de aspecto branco, opaco. Lembrando que o leite ele é uma mistura, né, do ponto de vista químico, ele tem duas fases, uma vez que ele apresenta sempre um conteúdo bastante alto de gordura, né? Ele é constituído de gorduras em emulsão, também é levemente adocicado, né? Porque existe na sua constituição a presença também de açúcares. Ele tende à neutralidade, por isso que deve se mensurar sempre o pH desse leite, e possui proteínas também, né? Como a caseína principalmente, mas também açúcares, né? Como eu já falei, principalmente a lactose. Estão presentes no leite normalmente também uma quantidade considerável de vitamina B, de vitamina C e de sais, além da grande quantidade de água, né? Bom, um outro ponto muito importante quando a gente estuda a qualidade proteica é justamente, estuda leite, né? É justamente dar o valor, né? Dar a atenção adequada para a qualidade proteica, né? Então, nesse sentido, é que a gente deve pensar que o leite ele é obtido a partir das vacas leiteiras sadias, né? E a partir de uma ordenha que necessariamente deve ser ininterrupta, né? Ela deve ser contínua, completa, geralmente demora aí de 7 a 8 dias, partindo do ponto que essas vacas elas devem estar bem alimentadas, ordenhadas, né? E essa ordenha tem que sempre ocorrer de forma higiênica, né? Dentro da presença da produção desse leite, é importante que a gente não considere como parte desse leite que vai ser destinado para a produção o colostro, né? O colostro é aquela secreção que é produzida pela vaca logo após o nascimento ou na proximidade do período do nascimento do bezerro, né? Então, o colostro, ele é obtido 20 dias antes do parto, né? E 10 dias depois do parto, e nesse período a gente não considera apropriado o consumo desse leite, né? Uma vez que pode estar aí presente no leite, além de possíveis bactérias, as próprias escamações do leite, né? Presença, inclusive, de bactérias que alteram o pH desse leite, por essa razão é que não é interessante que se faça o consumo do leite nesse período. Bom,
Além disso, né, é importante considerar algumas características organolépticas presentes do leite, como por exemplo a cor, como eu já citei anteriormente, cuja cor branca ela está relacionada com a própria dispersão de luz, né? Quando o leite ele é exposto à luz, ele acaba tendo essa coloração justamente pela presença de elementos específicos, principalmente o cálcio, né? Então, isso faz com que fosfato e cálcio faz com que ele tenha essa coloração. É importante pensar também que o processo de homogeneização do leite é que aumenta essa coloração branca, né? Partindo do ponto que também quando ele se torna desnatado, essa cor ela pode se alterar um pouco, né? Ela pode voltar a ser um pouco azulada. O sabor também é bem característico de leite, sendo sempre levemente adocicado, e o cheiro, né? O aroma, onde normalmente ele tem aí uma tendência a ter um aroma levemente cítrico, né? Tanto o sabor quanto o aroma do leite, eles estão relacionados com a composição química também e condições ambientais, claro, né? Depende da forma como essas vacas são criadas, com o que elas são alimentadas, né? Tudo isso também influencia diretamente nas características do leite, né? Bem como a presença de determinados micro-organismos também podem afetar tanto o sabor quanto o aroma. Então, quais são esses fatores, né, que afetam diretamente a composição do leite? Óbvio, né, que o estado do animal. Então, tanto a raça desse animal, bem como a idade, claro, porque a gente sabe que dependendo da idade existe uma exigência nutricional diferenciada, dependendo da fase da lactação, também da alimentação, bem como do estado de saúde, né? Se esse animal apresentar aí algum quadro de mastite mais grave, isso pode afetar diretamente na qualidade do leite, né? O que a gente sabe é que uma boa mãe que produz leite, né? Uma boa vaca leiteira, ela sempre tem o bezerrinho no pé dela, né? Porque isso estimula para que ela tenha uma grande quantidade de produção de leite em boa quantidade. Contudo, né, as condições do ambiente também afetam diretamente. Então, tanto temperatura quanto o calor, né, a própria insolação afeta. Então, é interessante que dê um estado de conforto para esses animais, em especial durante a ordenha, para que elas possam se manter relaxadas, tranquilas, porque isso pode afetar também na qualidade do leite. Normalmente o valor nutritivo ele tem aí um aspecto de variação, mas dentro de um padrão de normalidade, né? Normalmente todos eles são fontes de proteína, lipídios, vitaminas, minerais, né? O teor de lactose gira em torno de 5%. Tem uma quantidade de gordura bastante relevante, né, de 35 gramas por litro. Tem uma quantidade de minerais bastante interessante também, e algumas vezes ele pode ser até enriquecido com ferro ou até mesmo outros minerais. Tem uma quantidade bem interessante também das vitaminas hidrossolúveis, em especial B e C, mas pode ter também a presença das lipossolúveis e apresenta uma digestibilidade bem interessante aí, né? Por isso que ele se torna um alimento que é altamente consumido no mundo inteiro, né? A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que um indivíduo adulto ele possa consumir por dia até 500 ml, né? Então isso dá mais ou menos 2 copos de leite por dia. Para avaliar esse padrão sanitário, né, do leite, é interessante que logo após a ordenha sejam feitos alguns testes específicos, como por exemplo o teste de alizarina, ou também chamado de alizarol, né? Esse teste é uma forma bem rápida e bem rotineira de avaliar, na verdade, a acidez desse leite, né? Bem como o teste de Tornique também. O teste de alizarol, ele é muito comum mesmo, normalmente feito na indústria, que trabalha com produtos derivados lácteos e até mesmo com o leite in natura.
E o teste de Dornick, ele também é um teste muito utilizado para avaliar o pH, especificamente para verificar a acidez do leite antes de se proceder a alguma fabricação, né, de derivado lácteo. Então, se no teste do Alizarol se testa o leite e ele está ou não ácido, com o teste de Dornick é que a gente consegue verificar o quanto que é essa acidez. Então, do Alizarol, a gente detecta se tem ou não tem acidez, né? E no teste de Dornick, a gente quantifica essa acidez para que possa saber exatamente em quanto que está girando aí esse pH. O que a gente considera normal, né? Então, o leite em estado normal de composição, de conservação, o ideal é que ele tenha um Dornick, né? Uma acidez que varia entre 15 a 18 graus, o que equivaleria a um pH em torno de 6,6, 6,9, né? Veja como o Dornick ele é mais específico, né? A variabilidade dele é mais alta, mas entre 15 e 18 é como se fosse um pH neutro, né? Então, por que é importante falar dessa acidez? Por que é importante saber se está ácido ou não, né? Porque o leite ácido normalmente indica a presença de bactérias. Então, quando eu tenho um leite ácido, normalmente eu tenho uma fermentação lática ali ocorrendo, provocada por bactérias, que normalmente estão relacionadas a uma falta de higiene, e essas bactérias láticas, elas desdobram a lactose em ácido lático. Então, a gente consegue detectar a presença desse ácido lático ali, que está alterando o pH. E a gente considera um leite condenado quando apresenta esse leite, né, além de tudo, sujidades, né, e baixa densidade. Então, além dessa alteração de pH, ele pode apresentar também algumas sujidades. Então, é importante verificar, né, se essa baixa acidez constante, se ela persistir, ela pode estar relacionada à adição de água, que muitas vezes ela pode alterar o pH e torná-lo mais ácido, ou se existe nesses animais um quadro de mastite, que é bastante responsável pela infecção, pela contaminação do leite e consequente acidez. Bom, se a gente for pensar, né, o quanto que se produz de leite no Brasil, a gente sabe que enquanto a produção de carne aqui no Brasil, ela tem uma certa relevância, apesar de não ter uma relevante exportação, quando a gente pensa na produção de leite aqui no Brasil, ela é bem fraca. Ela não tem comparação com a produção de leite de outros países, principalmente países desenvolvidos, né? A produtividade brasileira, ela gira em torno aí de menos de 3 litros por vaca por dia, o que é muito pouco, né? E isso também acarreta em um leite que não tem um preço muito interessante, apesar dele poder ser um pouco mais barato, por questões de estimular o consumo, uma vez que a maior parte da população acaba não tendo dinheiro para comprar esse leite. Então, por essa razão, não é um alimento que ele está na mesa da população brasileira com tanta frequência, né? A produção, o transporte, a inspeção, bem como a indústria e o consumo, eles influenciam aí diretamente, né, e poderiam modificar esse padrão de consumo da população, né, para que de fato pudesse tornar um alimento um pouco mais acessível. Além disso tudo, né, aqui no Brasil, o que faz com que a produtividade seja bastante baixa é que nós temos um caso bastante comum de febre aftosa. Então, aqui no Brasil, o controle de fronteiras de febre aftosa não é comum. E por essa razão, nós temos vários rebanhos que são altamente contaminados. Às vezes tem vacas que acabam até saindo da ordenha, né? Acaba nem produzindo leite, faz o tratamento, depois ela volta para a ordenha, mas não tem uma exterminação da doença, né? A febre aftosa é um problema sério e é a doença que principalmente causa mastite em bovinos. Então, por essa razão é que a gente não tem aqui uma nação que é altamente produtora em leite e um leite que não tem uma excelente qualidade. Bom, além disso, né, quais são os padrões normais
de um leite, né? Quais são os padrões que devem ser seguidos para um leite normal? O que a gente tem que considerar aqui do ponto de vista de características mesmo dele. Então a gente tem que sempre observar os fatores organolépticos, né, que envolvem cor, odor, sabor. O teor de gordura mínimo tem que girar em torno de 3%. A acidez, como eu já falei, tem que tender à neutralidade, né? O pH também, que são duas formas de mensurar a acidez. A densidade dele, né, a 15 graus Celsius deve ser aí em torno de por volta de 1,028 a 1,034 gramas por centímetro cúbico. Tem que ter um teor mínimo de lactose de 4,7%, né? O extrato seco desengordurado, ele deve ser maior que 8,5, o total por volta de 11,5. O índice de crioscopia, né, ele deve ser aí em torno de menos 0,5, que é uma forma interessante de mensurar se existe uma adição de água ou não, né? Quando se adiciona água, geralmente a solidez do leite ela antecede esse período, e o ponto de ebulição por volta de 100,17 graus. Então, essas são as características comuns de um leite normal, daquele leite integral, né, próximo do natura, que é uma das formas que a gente avalia e vê se está dentro de um padrão, né? Normalmente, quando foge muito disso, ou ele está contaminado, ou ele está adulterado, né? Bom, e quais são as principais alterações do leite, né, com diferentes tipos de fraude? Então, uma das mais comuns é a adição de água, né, por várias razões. Para aumentar a quantidade de leite, né, para que ele renda mais, e também para diminuição do pH, né? Então, a principal razão é essa, para diminuir o pH e para aumentar o rendimento, essa palavra que tinha me fugido. Outro tipo de alteração é o desnatamento ou a adição de leite desnatado, mais uma vez para render também, né, para aumentar o rendimento desse leite, né. Nesses casos também uma das características mais comuns é que aumenta a densidade. Quando quer fazer os dois, né, a gente pode perceber que se adiciona água, diminui a densidade, né, mas a acidez, sempre quando adiciona água, a acidez diminui. Ok? Além disso, né, quando se adiciona alguns outros produtos, por exemplo, se o leite está com uma acidez considerável por questões de contaminação e não quer adicionar água, então às vezes adiciona algum tipo de neutralizador ou algum conservante que pode tapear melhor, aí você pode ver que quase não altera nenhum dos parâmetros, né? E você não tem uma visão clara de se ele estava com presença de contaminação ou não, né? Porém, não é tão mais comum, e se houver essa suspeita, é possível detectar a partir de análises químicas. Então, dentro das fraudes, né, os mais comuns como conservadores são o peróxido de hidrogênio, o formol e os boratos, né? Alguns que são justamente para diminuir a acidez, né, para aumentar o pH. Nós sabemos também que há pouco tempo teve uma grande polêmica aí de consumo de leite que estava altamente contaminado com formol, né? Então agora vocês entendem por quê, que é justamente para não ter perda, né? Para ter mais lucro, para não jogar fora o leite que possivelmente estava com um aumento da acidez. Reconstituintes, né, para aumentar a densidade, então o amido é muito comum, ou ainda para encobrir a alteração de pH, e os redutores de acidez, às vezes utiliza aí alguma substância para alterar o pH, né, por razões, nem sempre porque tem a acidez, enfim, e isso ocasiona uma alteração ainda maior, né, da acidez, pode fazer com que o pH abaixe ainda mais. Então, algumas vezes encontra também a adição, uma das mais comuns é de hidróxido de sódio, que é, na verdade, uma substância alcalinizadora, né, para tapear mais uma vez, para provocar uma fraude. Bom,
E dentro dos diferentes tipos de leite, né, eu tenho uma classificação. Tem vários tipos de classificação. Uma das formas de classificar é quanto à concentração de gordura. Então, o leite eu digo que ele é integral, quando ele tem no mínimo 3,5 de gordura. Eu digo que ele é padronizado, quando tem aí um mínimo corrigido para 3. Que ele é magro, quando gira em torno de 2,3. Ele é desnatado, quando ele tem menos de 2%. E ele ainda pode ser, por exemplo, recombinado, quando eu tenho um creme que eu adiciono leite em pó a 1% mais água, ou reconstituído, né, que a gente vê isso muito comum em vários produtos da indústria de alimentos, que nada mais é do que o leite em pó desnatado com água potável, isso que é o leite reconstituído. Bom, outra forma de classificar o leite é quanto à sua procedência, né? Como que ele foi, da onde ele veio e como que ele foi beneficiado, como que ele foi trabalhado, processado. Bem, isso é uma dúvida muito comum na população, né? Então, o leite tipo A, ele é o leite que, do ponto de vista microbiológico, ele é o melhor, né? E ele é o leite que, além do ponto de vista microbiológico ser bastante interessante, do ponto de vista nutricional, ele é o que apresenta as características mais próximas da naturalidade. Vocês vão entender já já por quê. Então, ele é um leite que ele pode ser consumido aí dentro de no máximo uma semana, desde que ele tenha passado por uma pasteurização, né, que é o aumento da temperatura para exterminar grande parte daquelas bactérias que são oriundas da própria ordenha e da manipulação, e posteriormente, rapidamente resfriado. Isso eu vou falar já já para vocês o que é essa pasteurização. No leite tipo A, necessariamente, né, eu tenho o local de produção e processamento do leite na própria granja leiteira. Tá? Então, sempre o leite A, ele vai ser integral, porque ele vai ser produzido e processado dentro do próprio ambiente onde ele foi coletado, né? Então, esses animais que produzem leite A são animais que têm um alto valor zootécnico, né? Então, ele tem raças específicas, né, para a produção de leite, tem um controle veterinário constante, né, em questões de alteração de padrões de brucelose e de tuberculose, que são doenças que são zoonóticas, ou seja, podem passar para humanos e que podem ser transmitidas inclusive pelo leite. Então, nesse tipo A, eu tenho essa garantia de que eu não tenho esse potencial zoonótico presente. Os animais, olha que belezinha, eles têm fichas individuais com fotos de 2 perfis. Então você conhece, né? Você sabe a procedência, né? O veterinário quase que conhece aí por nome, né, esses animais. Então a gente conhece as características, eles são constantemente inspecionados, vacinados, avaliados, analisados. Então, raramente com o leite do tipo A, você vai ter uma fraude, porque você consegue ter toda uma rastreabilidade de onde vem esse leite, né? Todo o pessoal que trabalha com essas vaquinhas, elas têm um controle de saúde bastante rígido, então é super interessante. Não é à toa que ele é mais caro, né? O leite tipo A, ele é oriundo de uma instalação que necessariamente tem uma cobertura, então as vacas elas não ficam ao relento, tem água tratada, encanada, o piso tem essa declividade de 2% que garante que o bem-estar desses animais em relação à qualidade de casco, contaminação do casco, ela é garantida, né? Eles não ficam em ambiente úmido. A sala de ordenha ela é toda revestida com azulejo, que facilita a limpeza desse ambiente, e obrigatoriamente a ordenha ela é mecânica, né, com um aparato que a gente chama de espinha de peixe, né? Então, com essa ordenhadeira, né, mecânica, todo o leite que é retirado da vaca, ele vai direto para o beneficiamento e já vai ser tratado. Então, a qualidade é garantida, né? Esse beneficiamento, ele envolve a filtragem, né? Então, eu faço a filtração desse leite, centrifuga, para eu poder fazer análise posterior, faço a refrigeração, levo para pasteurização, refrigero de novo, embalo e levo para vender. Então aqui eu garanto, né, isso tudo de forma muito rápida, porque tudo isso é feito dentro da granja leiteira.
Então, quando ele sai da granja, ele já sai pronto para ser vendido, né? Então, nesse caso aqui, entre chegar no comércio e entre a ordenha e chegar no comércio, ele não ultrapassa 10 horas. Então, é um leite muito mais fresco, né? Nem por isso não são feitos os controles microbiológicos, são feitos sim. Então, quando eu faço todo esse processo, inclusive da centrifugação, já são coletadas amostras, né, para fazer a análise, faz a contagem total de bactérias, né, buscando as possíveis mesófilas, que são as mais comuns, né. Bactéria mesófila aeróbia são aquelas que, principalmente estafilococos, né, estáfilo, estrepto, que são aquelas presentes no próprio úbere. Então, se houver contaminação nesse processo, é aqui que a gente vai descobrir. Partindo do ponto que os animais que são destinados ao tipo A, raramente eles têm problemas, né, como mastite, infecções sistêmicas. Então, a chance de ter contaminação é realmente durante a ordenha. Então, nesses animais, a gente considera que antes da pasteurização, pode-se encontrar até 10.000 unidades formadoras de colônia por ml de leite, e após a pasteurização é aceito até 500 unidades formadoras de colônia por ml de leite, que é super pouquinho, né? Quase nada. E tem poucas unidades formadoras de colônia, né? Mas se não mantiver isso refrigerado, né? Ele pode aumentar essa população rapidamente e contaminar o leite. Lembrando que a população que potencialmente está ali presente são as mesófilas, que normalmente elas não crescem em temperatura de geladeira. Por isso que tem que manter refrigerado e no máximo aí por 7 dias. E o leite B? O leite B também tem um padrão microbiológico bem interessante, a diferença é o local da produção. Então, o local da produção, né, como que se dá? Geralmente é lá no estábulo, né, sendo o local somente de produção, e depois que retira o leite lá do estábulo, ele é levado para outro ambiente. Essa sala de outro ambiente que não é dentro da própria granja leiteira, tá? Isso que é a diferença do leite B. Ele tem que ser levado para outro local, tem que colocar dentro de um tanque, né, os baldes individuais e depois os tanques coletivos, para ser levado para o local de beneficiamento. O beneficiamento, quando se trata do leite B, não é dentro do mesmo local de produção. Então, a sala de ordenha do leite B, ela também tem que ser revestida com azulejos, né, e teoricamente o leite ele sai como integral, claro, né. A ordenha ela é mecânica, sempre pela manhã, isso também no leite A também é sempre pela manhã, também passa pela filtração, refrigeração e aí vai para a indústria. Então veja que o beneficiamento não é dentro da granja leiteira, não é lá no estábulo. E ele tem que chegar na granja para sofrer a posterior pasteurização até as 9 horas da manhã. Então por isso que a ordenha muitas vezes é bem cedinho, você tem aí mais ou menos por volta de 3 a 4 horas para levar até o beneficiamento. E o próprio transporte não pode ultrapassar 4 graus Celsius, tem que ficar refrigerado, né? Bom, quanto ao leite da tarde, né, que pode ser coletado também, considera-se que ele tenha que ser estocado a uma temperatura aí de 0 a 1 grau Celsius, uma temperatura mais baixa, mas ele ainda não congela, né? E dessa maneira nunca pode misturar, né, o leite da tarde com o leite da manhã, e dessa maneira você consegue controlar alguns grupos de bactérias, né, principalmente aquelas psicrófilas, que podem crescer numa temperatura aí de 0 a 20 graus. Controla, mas eles podem ainda ser contaminados. Só que nesse momento, ele ainda não passou pela pasteurização. Então, olha só. Então, mesmo que eu faça essa coleta, seja amanhã ou seja à tarde, eu tenho que separar qual que é o leite da manhã, qual que é o leite da noite. E todo esse processo, né, de levar para o beneficiamento, ele tem um período que ele pode respeitar, né? Então, deve durar no mínimo entre 3 a 4 dias, né, após a pasteurização e refrigeração. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo esse leite, seja da manhã ou da tarde, ele tem que ser levado para a usina de beneficiamento ainda no mesmo dia, né? Se for o da tarde, você tem que refrigerar entre 0 a 1 e levar na manhã seguinte,
mas após chegar na usina de beneficiamento é que ele vai sofrer todo o tratamento, né? De novo, da filtração, centrifugação, refrigeração, pasteurização e refrigeração de novo. Mas como aqui às vezes demora um tempo muito maior, mesmo realizando a pasteurização, pode ter uma quantidade de bactérias muito maior. Então, por isso que o tempo de geladeira do leite B, ele é menor do que do leite A. Então, não sei se vocês lembram que aqui, ó, no leite A, deixa eu passar para vocês verem, quando ele saía da vaca, ele tinha por volta de 10.000. E após a pasteurização, ele chega a 500 unidades. Quando a gente vai para o leite B, a hora que ele chega no beneficiamento, que ele ainda não passou pela pasteurização, ele já está com 500.000 unidades formadoras de colônia. Então, ele ainda já está bem mais contaminado que o outro. E mesmo fazendo a pasteurização, ele mantém 40.000 unidades formadoras de colônia. Então, veja que o leite B, apesar dele ter um padrão microbiológico ainda aceitável, ele tem muito mais unidades formadoras de colônia do que o leite A antes da pasteurização, né? Então, por isso que o leite A ele tem um valor muito mais interessante no mercado. O leite C é o leite mais consumido, né, no mundo e no Brasil principalmente. No caso do leite C, o controle sanitário ele é diferenciado também, né? O controle da coleta desse leite é diferenciado. Então, se faz a coleta do leite em diversas fazendas leiteiras, então não tem mais aquela questão de conhecer vaquinha por vaquinha. Então, são várias fazendas bem menores, então não é uma grande fazenda de produção, é uma várias fazendas pequenas que produzem leite, aí faz a coleta desse leite e esse leite é levado após um determinado período, que não pode ultrapassar de 12 horas, para o beneficiamento. Esse leite ele tem um teor de gordura aí por volta de 3%, não tem uma exigência específica de raça, podem ser qualquer raça, inclusive raças misturadas para a produção de leite. O controle veterinário não é especificamente na fazenda, então não tem uma vigilância epidemiológica no sentido de brucelose, febre aftosa e nem de tuberculose nos animais, só na indústria. Então, o veterinário ele só fiscaliza o leite per se, ele nem vai ver a vaquinha. As instalações elas podem ser cobertas ou não, né? Mas normalmente elas costumam ser cobertas justamente para aumentar a produção do leite. Já na indústria, não. A indústria tem que ser tudo fechadinho, justamente para ter controle até de pestes, né? De rato, mosquito. A duração em média é de 48 horas após a pasteurização em refrigeração, então não pode ultrapassar muito esse período, porque unidades formadoras de colônias aqui são bem maiores, né? E tem que chegar na indústria, como eu já disse, em até 12 horas. Do ponto de vista sanitário, para leite C não tem muitas normas, né, na produção, nem tampouco exigências quanto aos padrões microbiológicos. Então, não faz aquela contagem de unidades formadoras de colônias antes e depois, tá? Antes, não faz sentido fazer antes, porque ele vai estar super contaminado, né? E após a pasteurização, considera-se 150.000 unidades formadoras de colônia. Então, por isso que a perecibilidade dele é muito maior. Bom, então para minimizar, né, como eu falei para vocês que o C ele é o mais consumido, mas eu também não posso fazer com que a população consuma um leite altamente contaminado, então para viabilizar o consumo desse leite, que é a maior quantidade, é o leite mais barato, eu tenho que impor alguns tratamentos, né, e geralmente esses tratamentos são tratamentos térmicos, né, que são feitos no leite. Esses tratamentos térmicos, eles alteram o teor de nutrientes de qualquer alimento, principalmente o de vitaminas, né? Se a gente for pensar só na pasteurização, que é aquela que é feita, basicamente é o único processo térmico feito no leite A e B, ela reduz em 12% o teor de vitaminas do leite de vaca, né? Outro efeito do aquecimento é a modificação do padrão de aminoácidos, então da forma levógena para destrógena, o que muitas vezes pode alterar o estado nativo dessa proteína, né? E no leite, propriamente dito, como característica organoléptica, nem sempre muda muito, né? Mas a digestibilidade, ela pode ser maior ou menor
dependendo das principais consequências que virão por ocorrer, como por exemplo reações de Maillard, desnaturação, coagulação. No leite longa-vida, que é aquele leite em caixinha, é onde de fato acontece a maior quantidade essa desnaturação, tá? Mais ainda do que o leite A e leite B. Esse leite seco, eu estava falando para vocês, ele necessita, né, para ele poder aumentar o tempo de prateleira dele, ele necessita passar por um tratamento que a gente chama de ultra high temperature, né, que é o leite UHT, que é o que é conhecido como longa-vida, que é aquele de caixinha. Todo leite de caixinha, ele passa por esse processo UHT. Então, como que se dá esse processo, né? Ele é submetido a uma alta temperatura, que pode chegar a 150 graus de forma muito rápida e dura aí no máximo 4 segundos, e em seguida ele é resfriado a uma temperatura menor de 32 graus. Então é um choque térmico muito grande, por isso que desnatura a proteína, perde muito nutriente, né? E esses métodos UHT, na indústria, eles podem ser utilizados de duas formas, né? O método UHT direto ou UHT indireto. Via de regra, né, o que significa isso? Que o UHT direto é quando aquele vapor que promove esse aumento da temperatura, ele tem contato direto com o alimento. Então, é o vapor que vai entrar em contato com o leite e faz aquele tratamento lá direto. No indireto, o calor, a fonte de calor, ela não vai direto no alimento, ela fica numas placas, né? Então, se a gente fosse conceituar, né, no UHT direto, o vapor é injetado no produto que em sequência é submetido a um resfriamento. Nesse caso aqui do direto, você tem uma rapidez do tratamento, né, faz com que seja possível obter um produto de boa qualidade e tal, e no entanto você requer um consumo de energia muito alto, porque nesse caso aqui do HT direto, você usa a energia, ele tem contato com o alimento e ela se dissipa, ela perde. Diferentemente do que acontece no direto. Como o alimento não tem contato direto com a fonte de calor, né? O que é aquecido, na verdade, são as placas, e essas placas é que aquecem o leite, isso faz com que eu consiga manter a energia do sistema, então não dissipa energia. O método indireto, na verdade, ele acaba sendo um método mais econômico para a indústria, né? No HT direto, então, eu acabo utilizando o calor diretamente sobre o leite, né? Então, gira aí em torno, ele tem primeiramente um pré-aquecimento, que chega até 80 graus, depois ele passa por outras câmeras que chega a 150 graus, e em seguida ele é condensado em câmeras de resfriamento. No HT direto é o mesmo princípio, só que em placa, o vapor não entra em contato direto com o leite. Deixa eu ver se aqui vocês conseguem visualizar. Então, eu coloco o leite aqui e ele vai sendo, ele é filtrado, né, homogeneizado. Quando ele começa a passar por essas câmeras aqui, ó, aqui, quando é o direto, injeta vapor aqui dentro. Então, o vapor é que vai propriamente causar essa esterilização, né? Que é, imagina a temperatura de 150 graus, que é esse UHT no leite. E isso ele recebe em dois momentos. Aqui, né? Que é quando eu tenho esse primeiro choque, e depois aqui. E aí ele passa por esse conduto aqui, ele já vai ser rapidamente resfriado. Então, quando ele chegar mais ou menos no finalzinho desse ducto aqui, ele já está girando aí por volta de 30 graus, às vezes até menos, e é levado para o tanque, tá? Quando o leite ele chega dentro desses condutos, né, dessas tubulações, ele já vai sendo pré-esterilizado, que é aquilo que eu falei para vocês, vai aumentando a temperatura até chegar mais ou menos 80 graus. Quando chega, vai entrar nesse ducto aqui, ele recebe o vapor para aumentar a temperatura entre 130 e 150, que é mais ou menos por volta aqui de 4 segundos. Depois é resfriado. Quando ele é o HT indireto, não injeta vapor. As placas que estão aqui dentro desses ductos, elas já mantêm a temperatura constante. Então, pela pressão que o leite entra, ele já é rapidamente aquecido, resfriado e já sai na temperatura, tá?
Então, o método HT indireto ele acaba sendo mais vantajoso do ponto de vista de economia dessa energia, né, que ela não se dissipa. No entanto, né, é incontestável dizer que ocorre uma alteração do contexto de vitaminas, de minerais, de proteínas, principalmente, né? Então, enquanto lá no leite A, leite B, eu tenho uma desnaturação das proteínas em torno de 10 a 20%, no método UHT, seja ele direto ou direto, gira em torno aí de 40 até 80%. Então, altera bastante o padrão de proteínas presente no leite. Ok? Então, vamos falar um pouquinho, pessoal, na nossa próxima aula a respeito dos iogurtes. Por hoje, a gente encerra aqui falando um pouco sobre essa qualidade do leite, como que a indústria trabalha com isso, e na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os produtos derivados do leite e como que a gente pode trabalhar com eles, tá bom? Até lá!